Olá, aluna, tudo bem? Então, chegamos à nossa aula 24 e hoje iremos falar sobre conclusão do artigo de opinião. Então, o que é a conclusão do artigo de opinião? Conclusão do artigo de opinião é a última etapa, a parte final do nosso texto, onde iremos fazer o fechamento das ideias. O que é esse fechamento das ideias? As ideias no nosso texto não podem ficar incompletas. Então, lá na conclusão, eu vou fazer esse fechamento para findar mesmo as ideias e ter certeza de que o texto conseguiu passar todo o pensamento, que ele conseguiu atingir todos os objetivos, certo? Então, nesse momento da conclusão, nós precisamos nos certificar de que nós conseguimos passar tudo aquilo que desejamos no decorrer do texto. Será que eu já coloquei todas as ideias que eu quis? Porque todas essas ideias precisam ser inseridas lá no desenvolvimento. Então, a conclusão, quando eu chego na conclusão, eu já tenho que estar convicto de que eu passei tudo o que eu desejava até o desenvolvimento. Cheguei na conclusão, vou fazer o fechamento dessas ideias, como eu já falei, findar mesmo o meu texto e também inserir algo muito importante no artigo de opinião, que é a sugestão de uma solução para a problemática que é gerada. Como assim, professora? Gente, tem um intruso aqui, ó, tentando aparecer no vídeo e eu tô tentando evitar e ele está aqui no meio. Mas enfim, vamos voltar ao nosso vídeo. O que é essa problemática que é gerada no nosso texto e precisa ser solucionada ou precisa de uma sugestão para a solução no decorrer do texto? A problemática vem com um assunto polêmico, com um assunto interessante que nós tratamos lá no decorrer do texto. Por quê? Quando eu faço a escolha do assunto, para um artigo de opinião, vai ser um assunto polêmico, vai ser um assunto que traz divergências, opiniões diferentes, debates. Então, gera uma problemática, certo? Vão existir pessoas a favor do seu ponto de vista ou daquele assunto e vão existir pessoas que são contra, e isso gera problemática. Então, o que você tem que fazer lá no seu artigo de opinião, na conclusão do artigo de opinião, é trazer a solução para essa problemática, uma solução plausível, uma solução possível, certo? Nada que não esteja ao alcance da humanidade, certo? Eu sou contra a poluição. Vou falar com os ETs de Marte para vir aqui e acabar com isso. Não tem como, certo? Você precisa colocar uma solução plausível, que seja possível de ser executada, ok? Então, você vai trazer essa sugestão de solução para a problemática e fazer o fechamento das suas ideias. Como eu já falei, quando chegamos lá na conclusão, temos que estar convictos de que tudo que gostaríamos de passar foi passado, de que o leitor foi atingido com o que nós escrevemos no artigo de opinião, certo? O objetivo do artigo de opinião é tentar convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista. Como eu já citei em outro vídeo, não conseguimos fazer com que todos tenhamos a mesma opinião, não conseguimos e nem devemos, mas já que não conseguimos convencer todos de ter a mesma opinião, o objetivo principal, então, é que ao menos a pessoa possa refletir a respeito do assunto. Se ela não concorda comigo, tudo bem, mas nós precisamos ao menos fazer com que a pessoa reflita, com que ela pense de uma forma diferente, se coloque no seu lugar, que ela consiga expandir os pensamentos dela, as convicções dela. Isso, na verdade, é a essência do artigo de opinião, é fazer com que as pessoas pensem fora daquilo que elas costumam pensar, que elas ampliem os horizontes, os pensamentos delas. Então, esteja convicto disso. Será que eu, com o meu texto até agora, cheguei na conclusão, será que eu consegui atingir o leitor? Será que ele vai refletir sobre esse assunto lendo o meu artigo de opinião? Então, revise isso até fazer a sua conclusão, porque a conclusão já vai estar findando, que significa encerrando o seu texto, certo? Qual é a estrutura da conclusão do artigo de opinião? É um parágrafo, tá? Um parágrafo de 6 a 8 linhas. Professora, todos os parágrafos que a professora falou desse artigo de opinião vão ter essa média de linhas? Sim, porque nós queremos manter um equilíbrio, tá bom?
esse modelo de artigo de opinião que o professor está passando busca manter um equilíbrio entre os parágrafos. Então, um parágrafo na introdução com 6 a 8 linhas, 2 ou 3 parágrafos de 6 a 8 linhas no desenvolvimento e na conclusão um parágrafo com 6 a 8 linhas, certo? Para manter esse equilíbrio entre os parágrafos, tá bom? Então, a estrutura é essa. Não esqueça de manter sempre o foco no objetivo principal, que é, né, o convencimento ou a reflexão do leitor, e também não perder o foco do assunto, certo? Eu escolhi um assunto lá na introdução, preciso permanecer com ele no desenvolvimento e na conclusão também, tá? Se eu comecei falando de pandemia, eu vou encerrar falando de pandemia. Claro que eu posso trazer alguns links para fazer comparativos, enfim, para enriquecer o meu texto, mas eu não posso perder o foco do meu assunto, tá bom? Então, não esqueça de manter o mesmo assunto até o final. O desenvolvimento precisa ser feito isoladamente, assim como a introdução foi feita isoladamente e o desenvolvimento também. Então, agora a conclusão precisa ser feita isoladamente também, tá? Isso eu digo nas atividades que nós estamos executando agora. Quando formos realizar um artigo de opinião completo, ele vai ser uma coisa só, tá? Mas agora, nas nossas atividades, hoje vamos fazer a conclusão em um arquivo só, tá bom? Só a conclusão. A professora está colocando na aula de hoje novamente um arquivo específico para você escrever o seu desenvolvimento. A professora faz uma cópia para cada aluno, né? E se você desejar, você escreve ali. Se você prefere escrever no seu caderno, né, ou numa folha e enviar foto, tranquilo, tá? Você pode enviar a foto, desde que seja uma foto na vertical e nítida, tá? Com um lápis bem forte ou caneta, para que a professora consiga corrigir, ok? Se não, já existe um arquivo específico com uma cópia para cada aluno para vocês executarem as atividades, tá bom? A atividade de hoje, conclusão do artigo de opinião. Então, é isso. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a professora. Eu estou aqui à disposição, tá? Para ajudar vocês no que for preciso e que tiver ao meu alcance. E é isso. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham uma ótima aula, que vocês se cuidem, que vocês fiquem bem. E um beijo da prof. E um beijo do Teodoro também, tá bom? Beijinho, gente!